Foi em 1920, ele dizia o seguinte, nas suas pesquisas no laboratório, lá na sua catedral, ele dizia o seguinte, que o universo foi criado de uma grande explosão de um átomo fundamental, o átomo de hidrogênio. E o hidrogênio existe em maior quantidade na natureza do que todos os outros elementos. O hidrogênio ou azoto, como queira. Então, se eu falar bobagem, alguém que está aí na química, que são os doutores da química, me corrija. O azoto é nitrogênio. De hidrogênio. Nitrogênio. Do nitrogênio. Ela já me corrigiu, tá vendo? O hidrogênio não é o azoto. Tá. O azoto é que existe em todos os elementos praticamente, né? Não, o carbono. O carbono. Tá bom. Tanto é que tem um teste do carbono 14, né? Para identificar a idade dos elementos, é isso? Pois é, já estamos falando besteira. Então, muito obrigado por me ajudar. Então, o nitrogênio é que é o azoto, não é o hidrogênio. Então, o que ocorre? O belga, o George Herring Lemaitre, ele então lançou essa teoria, que o átomo explodiu. Ora, se o átomo de hidrogênio concentrou tanta energia e explodiu, evidentemente que ele se destruiu. Destruiu para quê? Para criar o universo. Olha que grandeza! Pela vontade divina de Deus. E daí foi criada a Terra, né? Que depois que foi criado a Via Láctea, né? Com o Sol, que é a grande estrela que comanda a Via Láctea, né? Que alimenta a Via Láctea, houve a necessidade da criação da Terra. E Jesus então foi incumbido de fazer isso. Já falamos isso aqui algumas vezes nas outras palestras, que Jesus é o co-criador da Terra, que Deus deu a ele essa capacidade. Está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Quem quiser pesquisar, está lá. E hoje existem várias outras manifestações mediúnicas dizendo a respeito dessa criação. Por isso que Jesus disse: antes de Abraão, eu sou. Né? Então, Jesus está presente aí nas nossas vidas, desde a criação do planeta. Até agora, nesse momento da transição planetária, que é a passagem do planeta Terra, de expiação e provas para regeneração, que também está dentro da lei de destruição. Porque as transformações que nós estamos vendo no planeta hoje, através dos cataclismos, né? Maremoto, terremoto e outros eventos naturais, são todos eles, não assim, por dizer que eles estão promovendo a transição do planeta, mas está dentro dessa transformação, para fazer o expurgo do planeta. As provas coletivas e a lei de causa e efeito. As provas coletivas reúnem-se as pessoas entre si, compromissadas com o seu passado pelas provas livremente escolhidas para o reajuste conjunto, a lei de progresso indelével, que está também dentro da lei de destruição. Temos notícia que aquele tsunami que teve na Ásia recentemente, que morreram mais de 60 mil pessoas, já tem até um filme. Aquilo ali foi um expurgo coletivo, já preparando essa transformação do planeta Terra. Destruiu-se os corpos para criar uma atmosfera de possibilidade do planeta poder agregar aqui espíritos mais avançados, espíritos puros, né? Então, temos essa notícia. Então, está dentro da lei de destruição. A escolha das provas no mundo material, no mundo espiritual, ela é livre. Pela lei de livre-arbítrio, nós escolhemos as nossas provas. Então, quando a gente desencarna, num desencarno coletivo ou individual, ou que nós participamos de um evento desses, né, da natureza, de uma lei de destruição, do terremoto, do maremoto, da tempestade, enfim, isso já estava programado no mundo espiritual, porque para Deus não há acaso. Não cai uma folha da árvore
sem que Deus não queira. Está tudo dentro das leis programadas por Deus. E nós devemos obediência a elas, para a nossa felicidade, como foi o quadro anterior. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste a lei do livre-arbítrio. Então, todas as consequências da nossa escolha pelo livre-arbítrio, das nossas provas, e expiação não. Expiação ela é imposta pelas leis divinas quando o espírito é renitente, refratário, teimoso, desobediente e que não quer curvar diante das leis divinas, que resumem todas elas na lei de amor e caridade, como Jesus disse, eis aí toda a lei, não foi? Então, esse espírito, ele precisa de uma corrigenda sim. Ele vai sofrer as consequências do seu ato. Ele escolhe livremente não obedecer às leis divinas e ele terá então consequência, uma expiação. Ele passará então por um aprendizado a duras provas. É isso? Ele não curva diante da lei divina maior do amor, porque o amor cobre a multidão de pecados, assim disse Pedro. A divisão das leis divinas, ou leis da natureza. Lei de adoração, adorar a Deus. Não com aparências exteriores e nem tampouco com elementos que possam nos induzir a práticas de uso de elementos de práticas exteriores, como por exemplo você usar ervas da natureza para fazer fumaça, para atrair espírito, para adorar a Deus, que tem vários rituais, vários modos de adorar a Deus. Ele dispensa ritual. Qualquer ritual ele está fora da concepção dos ensinamentos espíritas. Adorar a Deus é do fundo do coração, elevar a sua alma e procurar com seu sentimento nobre que nos move para o amor e a caridade, e assim entrar em sintonia com Deus, com os espíritos superiores, com Jesus. Lei de trabalho. O universo é trabalho o tempo todo. Estamos sempre trabalhando, construindo, fazendo, desfazendo. Está dentro da lei também de destruição. Destrói-se para construir. Lei de trabalho. Reprodução, foi o tema que nós fizemos semana passada. Porque se você tirar a lei de reprodução, principalmente a reprodução humana e dos seres vivos, como é que a Terra vai então se povoar? Como é que as gerações vão se sucederem? Porque não vai haver corpos para a reencarnação dos espíritos. Por isso aí que está o controle da natalidade indiscriminado. Ele fere a lei, justamente por isso. Porque nós tomamos compromissos. Quando aqui vem e me caso, certamente eu fiz um compromisso no plano espiritual de ter João, Maria e Pedro como meus filhos, e eles para comigo também. Por isso que o controle da natalidade indiscriminado, ele fere a lei. A lei de conservação é a lei de reprodução. A lei de destruição é o que nós estamos fazendo agora. Destrói-se para construir. Todas as coisas se destroem para reconstruir, para renascer. A lei de sociedade é essa que nós vemos entre nós aqui. A sociedade familiar, a sociedade do bairro, a sociedade da cidade, a sociedade dos estados, dos países e do planeta. E nós vemos na natureza, entre os insetos, a lei de sociedade, onde nós temos a vida em grupo, formiga, cupim, abelha, que dão um show em nós de organização e respeito. Olha as abelhas, que maravilha! Lá tem a abelha rainha, tem o zangão que fecunda no voo nupcial a rainha, que é a abelha. E depois dele fecundar a rainha, ela volta e mata ele, destrói ele, para que ele não volte para comer e cause problemas
Olha que interessante. E temos soldados, que é aquelas abelhas, né? Os soldados, eles cuidam de proteger a colmeia contra qualquer invasor. Lei de progresso. A lei de progresso é determinação divina. Eu costumo dizer o seguinte: se há um determinismo de Deus, é a lei de progresso, a evolução. Todos nós temos que seguir a lei da evolução, hoje ou amanhã. Mesmo aqueles espíritos renitentes, refratários, como eu disse, eles têm que enquadrar. Até o pior dos homens, um dia será anjo. Não sabemos, né, quantos milênios, porque o tempo para nós é um, o tempo para Deus é um. Lei de igualdade. Todos nós somos iguais perante Deus, indubitavelmente. Alguns códigos humanos tentam copiar esse preceito da lei de igualdade nas suas constituições e nos seus códigos civis, para igualar as pessoas. Todos são iguais perante a lei. Será? Estamos longe ainda. E só para dizer de passagem que estamos falando da lei, todos os códigos de leis dos ordenamentos jurídicos dos países foram inspirados na lei divina, principalmente na lei mosaica, na lei de olho por olho e dente por dente. E quando a gente fala na lei de olho por olho e dente por dente, você pensa assim: arrancar um braço de alguém, tem que arrancar o braço do outro. Não é bem assim. Olho por olho, dente por dente é a lei de causa e efeito. Se eu transgrido a lei, eu vou responder na justa medida da minha transgressão, da minha falta. Eis aí a lei de Dalião, que é muito mal interpretada. Quem nos ensina? Kardec. Lei de liberdade. A nossa liberdade, ela é mitigada. Tudo me é lícito, mas nem tudo. Paulo está. Me convém. Me ajudou. Eu esqueci. Tá. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está aí a lei de liberdade. Podemos fazer tudo, mas temos um limite. E o limite está justamente na compreensão da lei e na aplicação da lei divina. Porque as leis divinas estão escritas aonde? Na nossa consciência. Assim diz o Espírito de Liberdade para o Kardec, Santo Agostinho, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. A lei de justiça, amor e caridade. Foi isso aí que Jesus ensinou. Entendeu? Para sermos justos para com o nosso semelhante. E se nós amamos e temos caridade, o amor e a caridade resume toda a lei divina, todos os ensinamentos do Cristo. E aí está um grande preceito que vai nortear e que tenta a doutrina espírita nos ensinar para que nós possamos guiar as nossas vidas nesses dois preceitos fundamentais: justiça, amor e caridade. Lei de destruição. Evento que nos parece uma destruição é processo de progresso espiritual e material. Exemplo: uma tempestade que vai derrubar prédios, vai devastar a natureza em determinada medida, e nós olhamos com os nossos olhos de pessoas que ainda não compreendem esses princípios das leis divinas e dizemos assim: destruíram tudo, destruiu para recompor. O homem invade o leito dos rios, poluindo com uma grande quantidade de lixo de toda a ordem. Vem a tempestade, vem a enchente e lava tudo, e depois tudo volta à calmaria, ao normal. Não é verdade? O que se deve entender por lei de destruição? A destruição necessária ocorre na natureza, tendo como vista a natural transformação. A
A destruição era para transformar para melhor. Transformação biológica, a renovação é até a renovação e até a melhoria das espécies. Olha que a lei de destruição melhora materialmente, corporalmente e espiritualmente os seres. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Nascer, morrer, viver, morrer, renascer ainda e progredir. Sempre. Kardec. O que está contido aqui no nosso estudo hoje? Contido os temas, os conteúdos abordados no Livro dos Espíritos. Primeiro, destruição necessária e destruição abusiva. Deus deu ao homem o livre-arbítrio de agir sobre a natureza e sobre os animais. O homem ainda se sente necessário destruir, matar os animais para alimentar. Porque, se nós refletirmos direitinho, não há necessidade mais. Diante do que nós já conhecemos e que já temos os princípios da doutrina espírita que nos ensina sobre a lei de conservação e amor aos nossos irmãozinhos menores, os animais, não há mais necessidade de haver então esse consumo exagerado de carne, porque ela fere em determinada medida, a não ser para matar a fome, a necessidade. Então daí a destruição necessária e a destruição que é condenável, né? Abusiva. Os flagelos destruidores, as tempestades, os maremotos, terremotos, os vulcões. Está na pergunta 737 a 741 no Livro dos Espíritos. Guerras. A guerra é o quê? A guerra é um estado de barbárie do homem, de atraso espiritual, de egoísmo, de vaidade, de sobrepor uma nação a outra o seu império da força, subestimando, menoscabando, desprezando uma nação, ceifando vidas, sem respeitar uns aos outros. A guerra. Assassínio. O assassino, você interrompe a vida de alguém que, do mesmo modo que você está aqui, necessita de viver para aprender, para progredir. Você está tirando uma célula desse corpo divino de Deus, um ser humano, tirando a possibilidade dele se desenvolver, dele melhorar e dele evoluir, com toda certeza, abreviando a vida dele, que pertence a Deus. No momento certo, então, é que ele vai ter o seu desencarne, e não antecipado pelas mãos do próprio homem. Está nas perguntas 746 e 751 do Livro dos Espíritos. Crueldade. Não precisa nem explicar, né? O duelo. As pessoas vão se duelar um com o outro, sabendo que tem o risco de uma tirar a vida da outra. E se um é mais fraco, eu vou duelar com o Sander. Ele é muito mais forte que eu, mas eu, com capricho da minha vaidade, do meu orgulho, do meu amor ferido, eu falo, não, vou enfrentá-lo. Olha, Francisco, você é baixinho, você não vai aguentar aquele moço, não. Então vamos pro duelo. Que isso? Assassínio. Assassino, suicídio. É suicídio, está lá no Livro dos Espíritos. Então a gente tem que ter cautela, ponderação. Primeiro, não devemos duelar com ninguém, e principalmente se afiar o perigo que nos coloca a nossa vida em risco. Pena de morte, atraso da humanidade. Ninguém pode, em nome da lei dos homens, antecipar e tirar a vida de alguém, antecipar a morte de alguém, por nenhum crime. O que devemos fazer é dar a oportunidade dele pagar a sua pena com dignidade. Por isso que muitas vezes as leis
dos direitos humanos são muitas vezes mal interpretadas. Temos que dar a dignidade do ser, colher os frutos da sua ignomínia, da sua irracionalidade, mas com equilíbrio, com respeito. As crises, lei de destruição. As crises e a lei de destruição. As crises servem como instrumentos de aperfeiçoamento. A doutrina espírita alerta para uma nova era para a humanidade. A Terra precisa avançar, progredir. Antecipamos e falamos antes, a transição planetária. Ninguém pode impedir a lei do progresso. Ninguém pode chegar aqui e dizer, não, eu vou atrapalhar essa lei. A lei do progresso. A Terra não vai progredir, ela não vai passar de expiação e provas para a regeneração. E nós, lendo o livro Os Dragões, da Maria Modesto Cravo, está escrito lá que nós temos hoje, presente no nosso planeta, a invasão de vários espíritos decadentes, espírito das trevas, trabalhando a todo custo para impedir o progresso da Terra. Essa passagem de expiação e provas para a regeneração, a melhoria da humanidade. Mas o que vence é o bem, o mal nunca vencerá. Então cabe a nós ficarmos alertas, todos nós aqui, hoje, sabedores dessa invasão, desses espíritos das trevas, tentando nos atrapalhar e nos arrastar para as fossas abismais das nossas imperfeições, nos usando como marionete contra a lei de Deus de progresso, impedindo a Terra para não passar, porque aqui eles querem fazer a lambança deles, mas o lugar deles está reservado, a despeito do que aconteceu com a estrela de Capela, que vocês conhecem, da constelação do Cocheiro, os exilados de Capela. Não é verdade? Que o planeta foi destruído pela própria imperfeição dos homens, da maldade dos homens, dos espíritos, e eles foram, a maioria deles, degradados, banidos, expulsos para a Terra, e a Terra os recebeu lá naquele continente perdido que chama-se Atlântida. Está no livro também, da transição planetária de Valdo Pereira Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Eles falam também dessa questão dos espíritos que querem atrapalhar a transição planetária. As provas coletivas e a lei de destruição. As provas coletivas nós falamos antes no outro quadro, a mesma coisa. As provas coletivas reúnem as pessoas entre si, compromissadas com o seu passado pelas provas livremente escolhidas pela lei do livre-arbítrio, para o reajuste conjunto. A lei de progresso, indelével, imutável, ninguém a derroga, ninguém, é lei divina. Flagelos destruidores, pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Lá o Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: com que fim Deus impõe à humanidade flagelos destruidores? Aí leia-se tempestade, maremoto, incêndios e outros eventos da natureza do tipo, Para que Deus impõe então esses flagelos à humanidade? Olha a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Regeneração moral dos espíritos. Em poucos anos, aquilo levaria certo. Está mal escrito aqui, Francisco tem hora que ele pisa na goiaba. Mas é isso. Aquilo que o espírito levaria anos para poder progredir, é necessária a intervenção divina pela própria criação do homem, dessa atmosfera terrível, maldosa, e ele então receberá em troca esses eventos, para que ele possa progredir mais rapidamente e não atrapalhar a evolução do planeta. Pergunta 740. Os
os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, a paciência e a resignação ante a vontade de Deus. Então os flagelos têm essa importância para o homem exercer a inteligência. Tem um caso que é muito falado aí, quando na Segunda Guerra Mundial o Hitler determinou a seus engenheiros que criasse um veículo refrigerado a ar. É verdade? É isso? Aí criou o Fusquinha, que antes era refrigerado a água. Como no deserto não tinha água, como é que eles iam usar um veículo lá no deserto? Não estamos defendendo a guerra, não. Estamos dizendo que tirou-se um proveito dessa terrível evento humano aqui na Terra, da guerra, para o bem. E quantas coisas foram criadas no pós-guerra, depois daquela devastação total? Quantas nações progrediram depois com uma aceleração bem mais avançada, né? Bem mais rápida, do ponto de vista material e espiritual também, por que não? A lei de destruição e o progresso. O progresso é a lei da vida em todos os planos. A existência está contida, todo plano de existência, está contida em todas as demais leis da natureza. A lei de progresso, nós dizemos antes, está em todas as leis. Lei de trabalho, lei de conservação, lei de destruição, não é verdade? Então está tudo lá. Aqui acho que não vai dar para eu ler, não. Ficou desfocado. Tecnicamente que eu sou um cavalinho de Troia, porque não consigo fazer ainda uma transparência adequada, né, Sandra? Mas vamos tentar ler aqui. E vocês não reparem que eu trouxe aqui um instrumentozinho para ajudar. Acho que nem vocês estão conseguindo ver, né? Então vamos lá. Eu fiz um quadro sinótico, uma síntese aqui da lei de destruição. Então nós temos aqui, ó, fala primeiro aqui no centro sobre a guerra, tá certo? A gente está falando sobre a guerra. Então pelo lado esquerdo, a guerra. Guerra demonstra um estado inferior atual do mundo, o estado atual dos governantes do mundo, a guerra. Do outro lado nós temos a justificativa. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Muitas vezes o que chamamos de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres. A guerra também está aí, muito embora não seja da vontade de Deus, seja da vontade dos homens. Mas tudo tem um efeito, né? Tudo tem um resultado, para o bem ou para o mal. Do outro lado nós temos, pode-se necessária para alcançar a liberdade e o progresso. Manutenção do equilíbrio reprodutório. A guerra tem esse valor também, para controlar a humanidade, para que a Terra não tenha uma superpopulação. Mas voltamos a dizer, é um evento que é criado pela natureza inferior do homem. Não era para existir guerra, porque o controle da população, ela é advinda pela vontade de Deus, e Deus jamais deixaria que a Terra superpopulasse. Ficar superpopulosa, pronto, você achei uma saída. Tornar-se um planeta superpopuloso. Então, o que ocorre? Existem então esses eventos que servem para controlar a população. Sem contar, como dissemos antes, né, o controle da natalidade, que não pode ser abusivo. O assassinato. Aquele que comete assassinato sempre interrompe uma oportunidade.
Não é verdade? Utilizamos dos despojos do invólucro exterior. Aqui ficou meio atrapalhado. Eu não sei o que eu quis dizer aqui. Perdoe. Mas, olha, eu estou tendo dificuldade para ler isso aqui, sinceramente, tudo. Vamos fazer o seguinte: eu prometo em uma próxima oportunidade eu trazer esse gráfico e explicá-lo com mais eficiência, porque hoje não ficou legal. Não. Eu até pensei em tirá-lo aqui, né, não para comprometer, porque eu acho que quando a gente é sincero, honesto com o que você faz, mesmo você errando, você tira proveito do seu erro. Isso aqui foi um erro que não podia acontecer. E eu poderia simplesmente ir lá e deletar, né, Sandra? Mas eu falei, eu deixo que vai ilustrar para as pessoas. Não estou colocando culpa ali no projetor, não, mas se ele tivesse uma capacidade de poder aumentar na lente, né, Sandra? Daria para que nós acompanhássemos melhor. Característica da lei natural ou lei divina. Quais são as características? Está lá na pergunta 614 do Livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei natural? É a lei natural, é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, já falamos antes. Ela lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer, né? Somente quando infeliz, somente quando o afasta dela. Deus não pode se enganar. Não são os homens que são obrigados a mudar suas leis. Porque os homens mudam as suas próprias leis, não é a lei divina, né? Os homens são obrigados a mudar as suas leis de acordo com o estágio de evolução dos homens. Uma sociedade mais evoluída, do ponto de vista do respeito às relações humanas, elas não precisam de leis tão rígidas. Agora, uma sociedade que tem ainda no seu arcabouço da sua sociedade ainda o atraso, ela precisa de leis mais severas, assim como existiam antigamente. Que eu diga a lei de olho por olho e dente por dente do Moisés, né? Que hoje tem uma nova interpretação. Que o olho por olho, dente por dente é nós mesmos que criamos. Nós respondemos por essa lei com os nossos próprios erros, a lei de causa e efeito. Deus não pode se enganar. São os homens que são obrigados a mudar as suas leis porque são imperfeitos, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral é fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Livro dos Espíritos, pergunta 615. Então, se alguém quiser entender um pouquinho melhor, só abrir o Livro dos Espíritos, a pergunta 614 e 615. Lei divina e natural. As leis divinas estão escritas aonde? Já falamos antes, na nossa consciência. Há pessoas que têm um senso crítico mais aguçado do que o outro, um discernimento mais hialino, mais claro das coisas do mundo que o cerca. Outros já têm uma visão mais ampliada, menos ampliada, porque não conhecem ainda as leis divinas. Jesus, quando estava alçado ao madeiro, lá no Gólgota, pregando na cruz, vilipendiado, menoscabado, desprezado, ele ergueu os olhos aos céus e disse: perdoai-os, ó Pai, porque não sabem o que faz. Então, quando nós depararmos com uma situação difícil de alguém que possa querer nos humilhar, nos menoscabar, nos prejudicar em algum ponto moral ou material, lembremos de Jesus. Ele está fazendo aquilo porque não sabe. Aí a gente, querendo dar razão à nossa reação, nós dizemos assim: ah, não, ele sabe o que faz sim, ele é um sujeito inteligente, ele é instruído, ele sabe. Não sabe não. Talvez ele sabe alguns princípios, mas não sabe colocá-los em prática ainda. Porque entre a teoria e a prática há uma distância muito grande. E essas leis que estão escritas na nossa consciência, elas não vêm do acaso, é conquista,
Nós vamos conquistando a compreensão dessas leis e elas vão ficando agregadas à nossa consciência. E no momento exato de nós discernirmos sobre o bem e o mal, nós temos essa disposição de fazê-lo constantemente, em qualquer situação, com toda certeza. Aí, quando nós vencemos uma situação difícil, nós criamos a possibilidade de vencer outras maiores ainda. É o que a gente chama de lei de destruição dentro de nós mesmos, destruindo os nossos pendores para o mal, os nossos pendores que nos levam e nos arrastam para a escuridão, onde medram os abrolhos da nossa vida, os espinhos que nos espetam, que nos fazem sofrer, criado por nós mesmos. E onde estão escritas as leis divinas? Na consciência. E o perispírito traz consigo a tendência para o bem ou para o mal. Então, o bem ou o mal, ele está gravado no nosso perispírito, que nós trazemos de milênios a fim. Desde a nossa criação por Deus, espíritos simples e ignorantes, nós viemos aí nessa trajetória de vida, passando por todos os reinos, o espírito passando pelo reino, o homem passando pelo reino mineral, animal, e pelo reino hominal. Nós tivemos milhares de reencarnações, destruindo, construindo, destruindo, construindo, renascendo, nascendo, e assim nascendo, assim nós chegamos a ter esse ponto agora, de estarmos aqui compreendendo os princípios divinos interrogáveis dos princípios norteadores da doutrina espírita, que é a tradução do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos a dizer, lei de amor e caridade. Então nós não somos novatos, nós somos reincidentes nas nossas faltas e somos também agregadores dos nossos pendores e das nossas virtudes. Dentro de nós, no nosso perispírito, há os dois lados, o lado do bem e o lado do mal. Lá está gravadas as nossas conquistas e os nossos desacertos, os nossos escorregões, a nossa transgressão às leis divinas, que fica lá marcada. E cabe a nós, pela lei de Talião, destruir esse lado ruim. Como? Usando o bem, usando a caridade para conosco mesmo. Então a lei de destruição não nos aduz tão somente a lei da natureza, destruir um bem material. Não é só isso. É destruir também o nosso lado imperfeito, o lado da nossa tendência, que sempre sobrepuja a nossa estrutura espiritual. A vaidade, o orgulho. O Humberto Rodan dizia o seguinte: o homem educado das ciências, aquele que sentou numa faculdade, numa academia, e tem todos os diplomas, todo o conhecimento das leis da ciência, das leis científicas, esse homem pode ser bom ou ruim, mas aquele que educou a sua consciência, esse sim é necessariamente bom e feliz. O que o Roda diz? Foi um grande teólogo. Ele dizia então o seguinte, que não adianta você ter agregado a seu intelecto o conhecimento, o domínio das leis que rege a ciência, da física, lei de tempos e movimento, da química, da lei da atração, a lei da afinidade. Não é isso, meu jovem? Aí eu acertei, não acertei? Pois é. Então, e as leis biológicas, né? As leis psicológicas, da psicologia, e vai por aí afora, né? Da ciência. Agora, aquele que educou a consciência, não. Esse sabe aplicar esse conhecimento.
Ele sabe aplicar. Tanto é que lá na pergunta 149, eu não me lembro agora certo, que o Kardec pergunta: o progresso intelectual acompanha o progresso espiritual? Não. O progresso intelectual ajuda o homem a progredir moralmente e espiritualmente, porque ele já tem o conhecimento, já tem o discernimento de como aplicar as leis divinas. Então, dentro desse aspecto, nós podemos então aplicar a lei de destruição ao nosso favor. Como dizia, né, o Darwin, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é verdade. Quer dizer, é um homem que já estava predizendo tudo aquilo que iria acontecer da revelação da doutrina espírita. E na nossa trajetória de vida, quem nos ilustra muito bem, nos ensinando, é sobre o tempo que nós perdemos, adormecidos num berço esplêndido, foi o Bezerra de Menezes. Numa coleção de livros que ele tem, livrinhos assim, pequenininhos. A coleção chama-se Páginas Esparsas. Páginas Esparsas. Por que páginas esparsas? Porque ele trata de vários temas, não tem uma sequência lógica. Uma sequência, assim, vamos ver, dentro do ponto de vista da classificação acadêmica, né? Ele traz vários temas soltos, aborda vários temas da vida. E lá numa lição dele que chama Acordemos, ele diz o seguinte: que há milênios o homem vive adormecido num berço esplêndido, desde a sua criação, desde lá dos primórdios da civilização, dos continentes perdidos. Onde é que ele foi? Qual o continente perdido que a gente conhece? Atlântida, né? Que até hoje ela é pesquisada pelo cientista para saber se esse continente existiu. E o Emmanuel falou que ele existiu, então existiu. Acreditamos, claro. Então a Atlântida era um grande continente, dali da costa do Chile até lá na Ásia, lá em cima. E esse povo que habitava a Atlântida, como dissemos antes, foram os degradados, o povo que foi expulso de Capela, os espíritos, aqueles que não conseguiram colocar em prática o conhecimento científico deles, que era um conhecimento avançadíssimo. Eles não usou o conhecimento científico para o desenvolvimento moral, olha aí, espiritual. Interessante. Então eles foram, como castigo, esse planeta Capela, que está lá na constelação do Cocheiro, eles foram enviados para a Atlântida. E na Atlântida, então, eles desenvolveram muito aqui, ajudou muito a Terra. Para se ter uma ideia, nós temos notícia de que eles eram mais avançados na TI, na ciência da tecnologia, da informática, né? Tecnologia da informação, muito mais do que nós hoje. Materialmente falando, culturalmente falando, intelectualmente falando. Então Capela teve que se destruir para recriar. E esses espíritos estagiaram na Terra, ajudou a Terra e voltaram então para a Capela. Alguns deles voltaram para a Capela. E qual o remanescente, quais os remanescentes deles que nós temos aqui hoje? Edgar Armand tem um livro que chama-se Os Exilados de Capela, um livro. Os remanescentes que ficaram na Terra são os egípcios, os babilônios e outros povos mais, né? Os próprios povos da Grécia e o pessoal também, os judeus. É um remanescente de Capela que ficaram aqui. Eu achei que estava acabando. Destruir para recriar, o Big Bang. Foi a grande explosão que nós já falamos, né? Aquela grande explosão do padre, que ele disse que o átomo é de hidrogênio, e não de nitrogênio, Francisco. Nitrogênio é azoto. Como é que é seu nome? Geu me ensinou hoje. Me corrigiu. Então,
surgiu da explosão do átomo primordial, hidrogênio. O cataclisma cósmico há 13 milhões e 8 milhões de anos, que continua expandindo o universo hoje. Expandindo. Tem a teoria dos universos paralelos, né? Das cordas. Quem gosta de ciência aí pode pesquisar. Muito legal. Então a grande destruição que houve foi do átomo, né? Primordial, para criar o universo. Conhecimento da lei natural. Todos podem conhecer a lei de Deus, mas nem todos a compreendem. Livro dos Espíritos, pergunta no 619. Que lá Kardec pergunta: todos podem compreender a lei divina? Né? Todos podem conhecê-la? Conhecê-la pode, mas nem todos a compreendem. A lei de destruição é uma delas, que muitas vezes nós achamos que tudo destruiu, que tudo acabou. Não, transformou. As leis de Deus estão gravadas aonde? Na nossa consciência. Está lá na pergunta também 619 e na pergunta 621. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Importa que cada coisa venha a seu tempo. É por isso que nós não sabemos sobre tudo. Jesus nos restaura através da lei de destruição, no laboratório de suas leis. Lenda do Fênix. O Fênix ele é uma ave que simboliza o renascimento e o triunfo da vida sobre a morte, em todos os seus ciclos. Sobre a morte, a recomeçar sempre, né? É uma lenda do Egito. Ela simboliza bem essa lei da destruição. Olha o Fênix aí. Figura ilustrativa do nosso estudo. A Fênix morre queimada e renasce das cinzas. Não tem essa lenda? Essa lenda é antiga, lá do Egito, e que está até hoje nos ensinando. Isso é um prelúdio do ensinamento da lei de destruição. Olha como Jesus faz conosco, nos dando toda essa possibilidade de nós entendermos. O que eu dizia antes, né, sobre o Bezerra de Menezes, ele disse que em todos os tempos da humanidade, Deus mandou em cada lugar, em cada plano da Terra, em cada continente, um ser sábio, um avatar, para nos ensinar, um espírito mais evoluído, que veio inclusive de outros planos, para aqui interceder junto a nós. No campo da música, Paganini, Tchaikovsky, Beethoven, Johann Sebastian Bach e outros mais no campo da música. E os cientistas? Quantos podemos enumerar aqui? Quantos filósofos? Platão, Sócrates, que são inclusive os precursores do cristianismo, né, e do espiritismo, que nós bem conhecemos. Então, quando o planeta foi criado, ele já foi planejado por Jesus para o renascimento de cada um de nós, preparando aqui esse planeta escola para nós. E que hoje nós estamos com muita alegria compreendendo e nos revelando esses segredos que dormitam no erro dos tempos e que na hora atrasada Deus nos deu a conhecer. Não antes. E Jesus disse assim: tenho muito para vos dizer, mas não posso fazer agora. Vocês não estão preparados para ouvir e para compreender. Mas se colocarem em prática tudo o que eu vos disse e tudo o que eu vos ensinei, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, para que fique convosco eternamente e vos ensine todas as coisas. Olha que maravilha. E que vos façam saber desses segredos que ainda param no seio da humanidade, que não é capaz ainda de compreender. E quem que veio nomeado por Jesus para nos trazer essa revelação? Allan Kardec, que tem em várias reencarnações, ele passou
por várias experiências de vida, para poder ter a capacidade de ser um ser capaz de codificar a doutrina espírita, transcrevendo em todas as suas páginas aglutinadoras dos ensinamentos do Cristo, da Boa Nova, que está primeira revelação segundo a doutrina espírita, Moisés; segundo, Jesus; terceira revelação, o Espiritismo. Mas nós temos uma antes, que não podemos deixar de esquecer, e que eu faço questão de dizer: o Abraão, patriarca do judaísmo. E o judaísmo, ela é o tronco de todas as religiões na Terra, e as religiões têm os seus valores, muito embora cometendo equívocos ainda, mas elas estão na justa medida do que o homem ainda precisa. A doutrina espírita não é uma doutrina de intelectuais, é a doutrina daqueles que têm o coração aberto e têm a vontade de progredir, de compreender e praticar, para ser feliz, compreendendo essas leis da natureza. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, e que nós possamos então trazermos para a nossa vida cotidiana esses modestos ensinamentos, que, queira Deus, fiquem gravados na nossa consciência para todo sempre. Muito obrigado a todos, de poderem suportar essa voz de taquarajada aqui. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Nós agradecemos ao Francisco pelo estudo que ele nos trouxe, né? E que a gente possa, através de tudo isso que foi dito aqui, né, gravar em fundo nossa alma, para que possamos melhorar, né? Porque precisamos destruir tudo que é ruim, que está em nós ainda, né? Para transformar em coisas boas e fazer um mundo melhor. Alguns avisos aqui hoje. O atendimento fraterno que existe na casa segundas e quartas-feiras, é necessário deixar o nome na recepção a partir de 19 horas e aguardar no salão. Orientação espiritual, que também são realizadas nas quartas-feiras, preciso também deixar o nome na recepção e aguardar até o final da reunião. A casa está sempre precisando de doações para ajudar as famílias necessitadas. Então, é pedido que aqueles que puderem, né, doar aí arroz, açúcar, óleo, leite, fubá, tudo que for necessário para uma cesta básica, né, para atender essas famílias. No dia 17, nós teremos o Arraiá da Paz aqui na FEIM, né? E estamos convidando a todos, né, para que venham, tragam a família, né, para aproveitar o dia aqui com a gente. Vai ser realizado de 16 às 20 horas, vai ser num sábado, né? Então aqueles que puderem vir e trazer a família serão muito bem-vindos. E aqueles que puderem contribuir com alguma coisa para fazer as guloseimas, né, vai ser muito bem-vindo também, porque isso ajuda para custear as despesas da casa. Nós vamos ter a prece final daqui a pouquinho, ele vai fazer para nós, e após a prece final, aqueles que forem tomar o passe podem aguardar no salão, e aqueles que não forem tomar o passe podem se conduzir para os seus lares. Vou passar para a Eliane fazer a prece para nós. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais esta oportunidade. Senhor, leve-nos até nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o
Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, hoje e sempre, que assim seja. Me desculpe, eu equivoquei com o nome da Elisete, não é Eliana, é Elisete. Uma boa noite a todos e nos próximos dias estamos aguardando todos aqui novamente.